Olá pessoal, eu sou o Daniel, educador social e trabalhador social. E continuando nossas aulas da quarentena, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a técnica da aquarela. Essa vai ser uma aquarela especial, a gente vai fazer uma aquarela pensando no Dia dos Pais e a gente vai montar essa imagem na tampa de uma caixa para servir como presente de Dia dos Pais. Bom gente, então esses são os materiais que a gente vai usar na aula de hoje. Como a gente vai trabalhar com a técnica da aquarela, então a gente vai usar a tinta aquarela, vamos usar o papel de aquarela, não esquecendo de manter umas folhas de sulfite por perto para a gente testar as cores antes de aplicar, e um nanquim para fazer a figura do pai e do filho. Então os pincéis, lembrando sempre, pincéis para aquarela, aqueles mais macios, tá? Podem ser sintéticos, podem ser de marca ou zibelina, mas sempre os mais macios, de preferência pincéis roliços, que eles são mais indicados, porque eles acumulam mais água, a gente consegue dar pinceladas mais longas. O lápis para fazer o esboço, a gente vai precisar de uma régua, tá? Para fazer as medições da caixa, né? Afinal a imagem tem que ficar na medida da caixa. Água sempre, afinal a técnica da aquarela, ela vai ser toda diluída em água. Vamos precisar de um prato ou um godê, algum lugar para a gente misturar as cores. E a caixa propriamente dita. Aqui no caso a gente vai trabalhar com uma caixa de MDF, tá? Já foi dado uma demão de pintura com ela, foi pintada com tinta PVA preta, tá? Foi usado o rolinho para pintar as grandes áreas e o pincel para resolver os detalhes, os cantinhos. E aqui no tampo ela não foi pintada, que é onde a gente vai aplicar a nossa aquarela, ok? Então vamos começar a fazer. Então esse aqui é o baúzinho que a gente vai pintar, tá gente? Ele já foi dado uma demão, já foi dado um fundo, a gente vai aplicar a imagem então aqui nessa tampa. Então a gente precisa saber quanto é que mede essa tampa, para eu não fazer uma imagem maior ou menor que ela. 23,8 de largura por 16,8. Então a gente vai trabalhar com as medidas de 24 por 17. A gente deixa uma margenzinha para poder cortar. Então vamos passar para o papel essas medidas que a gente tirou da caixa, né? São 24 centímetros. Lembre, gente, de fazer o esboço da aquarela bem levinho, não apertar muito o lápis para não deixar marcado. Então tá aqui definida a área do desenho. Agora a gente vai fazer o desenho propriamente dito. Então eu peguei essa imagem da internet, né, do pai e filho caminhando, em fundo com o céu, e a gente vai reproduzir ela. Eu vou desenhar aqui a mão livre, mas vocês podem estar usando aí alguma folha de transparência, né, fazendo alguma técnica de reprodução. Só não dá pra gente imprimir o desenho para depois pintar, porque fica falho, né, dependendo da impressora que a gente imprimir, a tinta pode reagir com a aquarela. Então, se vocês puderem desenhar a lápis, melhor, tá? Então, vamos fazer aqui a figura do pai e do filho. Lembrando, né, como vai ser um desenho só de silhueta, a gente não precisa detalhar muito, mas é bacana colocar alguns detalhes, assim, né, como a manga da camisa, aqui a orelhinha dele. Então, com o desenho feito, a gente vai fazer o fundo, né? O fundo dessa imagem ele é predominantemente azul, tem um pouco de amarelo ali na região onde o sol tá, né? A gente não dá para dizer se é um sol nascente, um sol poente, mas tem um sol ali. O sol, ele tá atrás das pernas do pai. Então vamos marcar aqui só para a gente ter uma ideia de onde é que vai vir essa luz, né? Então vamos lembrar que na aquarela, tudo que é luz vai ser o próprio branco do papel, tá? Então na hora da gente pintar o céu, pintar aqui esse sol, a gente vai deixar as nuvens, as áreas que a gente quer que fiquem brancas, vamos deixar o branco do papel. Então o que a gente vai fazer? Para fazer esse fundo a gente vai fazer a técnica do úmido sobre úmido. Então a primeira coisa, a gente vai umedecer todo o papel para depois vir trabalhando com as cores. Então eu vou pegar aqui um pincel roliço, esse aqui é um pincel japonês, tá gente? Que ele absorve bastante água. E eu vou aplicando aqui então em toda a superfície da folha. Importante não deixar empoçar, né? Mas também não deixar ele só úmidozinho. O papel tem que ficar molhado, mas não a ponto de escorrer. Agora aqui a gente vai então começar aplicando as cores. Eu vou começar pelo azul, que é a cor dominante aí da imagem.
que eu vou usar o azul cobalto puro. Ele já tem um tom bem bacana pra gente fazer o céu. Pego uma outra folha para experimentá-lo. Eu acho que tá um tom bacana já. Lembrando que ele vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente colocar no papel, porque o papel já está molhado, tá? Então eu vou começar de cima para baixo. Essa técnica é chamada lavis. Eu vou fazer um degradê aqui. Ele vai ficar um azul mais escuro na parte de cima e mais claro na parte de baixo. Nessa etapa, gente, não tem problema a gente passar por cima das figuras. Depois a gente vai fazer o vulto delas com o nanquim. Enquanto a tinta ainda está molhada, ó, eu venho com um pincel seco e venho retirando um pouco da cor onde eu quero criar as áreas mais claras. Quanto maior o pincel, mais tinta ele vai tirar. Lembrando que conforme ele vai tirando, a gente precisa ir tirando a tinta dele. Ok, agora eu vou definir aqui o sol, o brilho do sol, que vai ser com o amarelo. Tá? Bastante cuidado aqui, gente, que quando o amarelo se mistura com o azul, ele fica verde. E verde não é uma cor muito comum no céu. Então a gente tem que tomar cuidado para ficar só na região do sol. Se a água estiver secando, vem umedece um pouquinho mais para a gente poder criar os efeitos. Lembrando que na aquarela a gente trabalha sempre do claro para o escuro. Então eu vou aplicar primeiro a cor mais clara, para depois vir com uma cor mais intensa por cima. Eu vou colocar um pouquinho mais de azul para intensificar alguns efeitos das nuvens. Lembrando de tomar bastante cuidado com o azul. Aqui, como as montanhas também são mais escuras, eu já posso passar esse azul aqui. Então agora, depois dessa etapa, o fundo pronto, a gente vai esperar ele dar uma secadinha para a gente poder definir melhor essas montanhas do fundo e fazer a imagem das figuras. Então agora, que já secou a primeira camada, a gente vai definir essas montanhas aqui do fundo, do horizonte. Então a gente vai usar aqui um violeta. Para fazer esse violeta eu vou estar misturando o azul com o magenta, ou o laca, né, ou o vermelho que vocês estiverem usando. Evitem usar vermelhos muito escuros, vermelhos que não sejam muito primários. Quanto mais próximo do magenta for o nosso vermelho, melhor vai ser o violeta. Vou começar com o violeta puxando bem pro lilás mesmo. Vou passar uma primeira camada aqui nas montanhas. Conforme a gente vai indo em direção aonde está o sol, esse violeta vai ficar mais claro. Então a gente vai puxar aqui, ó. Eu não vou pegar mais tinta. Eu vou tirar o excesso da tinta que eu tenho no pincel. Vou pegar mais água para vir puxando ela. E se eu quiser diluir ainda mais, conforme eu vou chegando mais perto, eu pego mais água e venho diluindo mais ainda. Tá? Que daí a gente consegue esse efeito de degradê. Agora a gente vai vir com um violeta mais azulado para fazer as montanhas do primeiro plano, né? Essas montanhas que estão mais próximas aqui. Então eu vou colocar mais azul. Não esquecer que eu tenho que ter magenta, um pouquinho de magenta, senão não vai ficar violeta. Esse já está mais puxando mais pro azul. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz antes. Ó. Vou começar pelo cantinho, definir principalmente, ó, essa primeira montanha. Tá? Enquanto a tinta está úmida também eu posso ir salpicando assim para criar uns efeitinhos de textura. Caso a tinta seque, antes da gente terminar de fazer os efeitos, a gente pode vir dando uma reumedecida aqui, ó, tá? Para evitar alguma mancha indesejada. Vou definir aqui o contorno, agora eu posso vir com água, dando aquela esfumaçada, aquele degradê. Terminada a parte do fundo, agora a gente vai resolver as figuras. Para fazer as figuras, a gente vai usar a tinta nanquim, tá? Vou estar usando aqui um nanquim profissional, mas vocês podem estar usando um nanquim escolar. Diferente da aquarela, a gente vai usar o nanquim puro, sem diluir, tá? Não precisa colocar muito, o nanquim é uma tinta que rende bastante. Então, ó, eu vou usar aqui um pincel médio, coloca bastante tinta nele. Como eu falei, os pincéis roliços, eles são ideais para acumular uma carga grande de tinta. E aí eu venho aqui agora fazendo as figuras. Eu vou começar pelo meio, né? Mas eu posso usar o próprio pincel, o mesmo pincel grosso, para fazer os contornos, ó.
Algum contorno mais delicado, né, dedos, alguma coisa eu faço com um pincel mais fino. Cuidado, gente, para não apoiar a mão no papel em cima do nanquim, senão vai borrar. E quando o nanquim borra, acabou o trabalho. E agora eu vou vir com um pincel mais fininho para fazer os detalhes. Então a imagem pronta, a gente espera ela secar e a gente vai recortar para aplicar na caixa. Então vamos usar uma placa de corte, no caso aqui eu vou usar uma prancheta velha e vou cortar com estilete. Vocês podem cortar com a tesoura também. Eu gosto do estilete porque o corte fica mais reto. Eu vou cortar com estilete, eu vou usar uma régua. O ideal, gente, é a gente usar alguma régua de metal, né? Alguma coisa que aguente mais. Mas a régua de plástico, se eu tomar bastante cuidado, ela também funciona. Eu vou colocar ela aqui, ó, na margem externa do desenho. Por quê? Porque eu não quero que ela borre no desenho, né? Mesmo com a tinta seca, a régua pode ter alguma sujeira, né? Alguma poeira que tá nela, que pode estar interferindo no desenho. Então vamos lembrar, gente, que a gente cortou aqui com uma sobrinha de 2 milímetros, né? Agora, nesse momento do corte, a gente vai tirar ela. Aqui é a mesma coisa, vou compensar do 17 para 16,8. Então, com a imagem pronta, já recortada, agora a gente vai aplicar ela na caixa. Então a gente vai usar uma tinta PVA, né, que elas são mais resistentes. Evitem cola escolar. Então eu vou espalhar a cola sobre toda a tampa. Vocês podem estar usando um pincel, um rolinho, uma espátula. O importante é espalhar a cola da forma mais homogênea possível. Tá? Não deixar uma parte com mais cola, uma parte com menos cola. Espalhar bem ela. O MDF, ele absorve muito rápido, então a gente tem que passar a cola o mais rápido possível, tomando bastante cuidado, para que ela não seja totalmente absorvida, senão a gente vai ter que passar mais cola e o resultado vai ficando grosseiro. Observe, gente, que a figura fique de frente para a abertura da tampa. Tá. Aplicada aqui, a gente vai colocar uma fita crepe para manter ela no lugar. E não usem durex, não usem outro tipo de fita, porque senão depois a gente não vai conseguir remover. Aqui a gente não precisa passar a fita. Agora a gente espera a cola secar. Então agora com a cola seca a gente remove toda a fita crepe e a gente vai passar agora um verniz fixador para dar um acabamento, dar uma proteção na imagem, senão ela borra, né? Isso aqui é papel, então precisa do verniz para dar uma protegida. Então façam isso numa área aberta, tá? O verniz ele tem um diluente que é tóxico, então é bacana a gente fazer isso com máscara de proteção e numa área aberta. Caso o verniz borre, daí a gente precisa passar em tudo. Se não borrar, a gente passa só na tampa mesmo. Bom, gente, então agora pra gente finalizar a caixa, a gente vai colocar o fecho. Tá? Eu comprei um fechinho aqui. Vocês encontram em casas de artesanato, né, esses lugares que vendem tinta, pincel. Eles geralmente têm esses acabamentos. É só pedir fecho pra caixinha. Eles têm de vários tamanhos, várias medidas. Vocês escolhem o que for mais interessante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser marcar aqui na caixa o meio dela. Agora a gente vai pegar o fecho e vai posicionar ele aqui. Encontrou o meio, marcou, achou a posição da primeira peça, tira uma das peças e marca com lápis a posição onde vão entrar os parafusos. Então, marcadas as posições dos parafusos, eu vou vir com uma pontinha afiada, né? Pode ser uma ponta de compasso, um prego, eu vou usar no caso aqui um alfinete, que é o que está mais à mão, e eu vou fazer um pré-furo aqui. Muito bem, marcados os furos, então a gente vai colocar a primeira peça do fecho. Põe o parafuso exatamente onde a gente marcou os furos. Aquele furinho que a gente faz com a ponta fina ajuda o parafuso a encontrar o seu caminho aqui. Colocada a primeira peça, a gente volta com a segunda peça
já encaixa, de preferência já fecha ela, né? No caso o meu aqui ele tem um fechinho, um ganchinho, já encaixa ele pra gente saber a posição certinha onde vai ficar a peça. Venho colocando agora a segunda peça. Tá aqui o nosso fechinho, encaixa aqui, travou a caixinha. Então é isso, gente, essa foi a montagem. Agora o acabamento final eu vou dar de acordo com o uso que essa caixa vai ter, né? Se eu vou, por exemplo, ter uma caixa que eu vou usar no banheiro para colocar utensílios de higiene pessoal, alguma coisa do tipo, eu preciso passar um verniz que deixe ela mais resistente à água. Se eu for deixar no quarto, o próprio fixador já protege, né, tanto a caixa quanto o desenho, ou se você quiser, você pode passar um outro verniz, uma termolina, um verniz para artesanato, alguma coisa para dar um acabamento da umbigo. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Continuem em casa, quem puder, continuem se cuidando. Não esqueçam de colocar a máscara se forem sair na rua. Acione o sino das notificações, acompanhe a gente no Instagram e no Facebook e até a próxima.